Os termos dados e informações são frequentemente usados de forma intercambiável, mas na verdade não são a mesma coisa. Inclusive, eu mesma já confundi isso várias vezes. Mas existem diferenças sutis entre esses componentes e sua finalidade. Os dados são definidos como fatos individuais, enquanto a informação é a organização e interpretação desses fatos. E você pode usar os dois componentes juntos para identificar e resolver problemas. Mas o que são dados? Os dados são definidos como uma coleção de fatos ou estatísticas individuais. Os dados podem vir na forma de texto, observações, figuras, imagens, números, gráficos ou símbolos. Por exemplo, os dados podem incluir preços individuais, pesos, endereços, idades, nomes, temperaturas, datas ou distâncias. Os dados são uma forma bruta de conhecimento e por si só não carregam nenhum significado ou propósito. Em outras palavras, você tem que interpretar os dados para que eles tenham algum significado. Os dados podem ser simples e podem até parecer inúteis até que sejam analisados, organizados e interpretados. E existem dois tipos principais de dados: os dados quantitativos, que são fornecidos de uma forma numérica, como peso, volume ou custo de um item, e os dados qualitativos, que são descritivos, mas não são numéricos, como o nome, sexo ou cor do olho de uma pessoa. E o que é informação? A informação é definida como conhecimento adquirido através do estudo, comunicação, pesquisa ou instrução. Então, a informação é o resultado da análise e interpretação de dados. Enquanto os dados são as figuras, números ou gráficos individuais, a informação é a percepção desses pedaços de conhecimento. Por exemplo, eu trabalhei para a empresa Aquera, que é um aplicativo de previsão do tempo, e lá eles sempre coletavam um conjunto de dados que incluía a leitura de temperatura em um local ao longo de vários anos. Só que sem qualquer contexto adicional ali, essas temperaturas não têm significado nenhum. Só que ao analisar e organizar essas informações, você pode determinar padrões sazonais de temperatura ou até tendências climáticas ainda mais amplas. E somente quando os dados são organizados e compilados de maneira útil, eles podem fornecer informações benéficas para os outros. Os dados são uma coleção de fatos, enquanto a informação coloca esses fatos em um contexto todo. Enquanto os dados são brutos e desorganizados, as informações são organizadas. Os pontos de dados são individuais e às vezes não relacionados. As informações mapeiam esses dados para poder fornecer uma visão geral de como tudo isso se encaixa. Os dados por si só, eles não têm muito sentido. Quando analisado e interpretado, torna-se uma informação significativa. Os dados não dependem de informações, no entanto, a informação depende dos dados. E os dados geralmente vêm em forma de gráfico, números, figuras ou estatísticas. Mas hoje em dia a gente tem muito mais jeito de coletar dados do que antigamente. E a informação é tipicamente apresentada através de palavras, linguagens, pensamentos e ideias. Os dados não são suficientes para a tomada de decisões, mas você pode tomar decisões com base nas informações extraídas deles. E acho que para entender melhor tem que colocar alguns cenários para vocês entenderem a diferença entre um e o outro. Por exemplo, em um restaurante, o valor da conta de um único cliente são dados. Só que quando os proprietários no restaurante coletam e interpretam várias contas ao longo de um período de tempo, eles podem produzir informações valiosas, como quais itens do menu são mais populares e se os preços são suficientes para poder cobrir suprimentos, despesas gerais e os salários dos funcionários. E quando você tem uma pesquisa individual de atendimento ao cliente, isso é um ponto de dados. Só que aí quando você compila essas respostas desses clientes ao longo de um tempo, sei lá, uma pesquisa um pouco mais ampla e as respostas de vários clientes ao longo do tempo, você pode desenvolver insights sobre áreas de melhorias em uma equipe de atendimento do cliente e poder ver o que estão pecando e consertar isso baseado nessas informações coletadas desses dados. Um outro exemplo bem real é o número de curtidas em uma postagem em alguma rede social. Quando isso é combinado com outras estatísticas de engajamento ali em alguma rede social, como por exemplo, seguidores, comentários, compartilhamentos, uma empresa pode ter uma noção de quais plataformas de rede social têm o melhor desempenho e em quais plataformas eles devem se concentrar para poder engajar o seu público de uma maneira mais eficaz. Os preços dos concorrentes são elementos de dados individuais, mas o processamento desses dados podem revelar onde os concorrentes têm vantagem, onde pode haver lacunas no mercado e como uma empresa pode superar esses concorrentes com os dados coletados deles. E a gente tem diversos outros exemplos que eu poderia passar horas aqui contando pra você, mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e se foi, não deixa de curtir, se inscreve aí no meu canal e também compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender qual que é a diferença entre os dois.